Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui na nossa segunda aula sobre trabalho cooperativo usando Git e vamos utilizar aqui neste caso a Godot como exemplo. E nesta aula nós iremos falar sobre a configuração do Trello e a configuração do Bitbucket. Então vamos lá. Então aqui eu já estou com o meu Trello e o Bitbucket. Então aqui eu vou explicar rapidamente o processo que nós iremos criar, mas claro que este processo ele é muito dependente do que vocês estão trabalhando no momento. Mas isto que eu irei fazer pode dar para vocês uma base do que vocês podem estar fazendo para criar de acordo com o projeto que vocês estão trabalhando. Então vamos lá. Quando vocês abrirem aqui, vocês terão apenas um quadro assim, ó, um quadro em branco, porque não tem nada criado. E vocês vão clicar em cima desse quadro para criar um novo quadro aqui de um quadrinho Kanban que nós iremos utilizar. Então aqui nós temos que adicionar o título. No caso aqui eu vou trabalhar com teste Git. Se você tiver definido algum time aqui nessa parte, você pode definir, mas isso não é obrigatório. Você pode colocar o time. E se o projeto é particular ou público. No caso, se for um projeto que você queira cooperar com mais pessoas e não tem necessidade de você guardá-lo, você pode deixar público e qualquer pessoa que tem uma conta no Trello e o link de acesso vai conseguir visualizar o seu projeto. Aqui você tem alguns papéis de parede, eu vou definir esse verde como padrão e vamos criar um quadro. E eu não tinha falado lá, mas temos a parte também de começar com o modelo, que você pode selecionar um modelo que você deseja lá. No caso aqui eu vou fazer do zero, porque eu vou mostrar o modelo que eu gosto de trabalhar. Mas vocês podem definir o que vocês desejarem. O que eu gosto de estar trabalhando é a seguinte forma. Eu vou criar aqui 4 colunas. A primeira é to do, a segunda é doing. A terceira é review. E a última é done. Qual que é a lógica dessas colunas e como funciona um quadro Kanban? Então é o seguinte, esta coluna eu terei aqui todas as atividades que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, se eu definir lá que eu estou fazendo um jogo de Pong, eu vou ter lá todas as atividades relacionadas ao jogo de Pong. Por exemplo, gráficos das barras, gráfico das bolinhas, movimentação do inimigo, IA do inimigo, GUI do jogo, movimentação do personagem, movimentação da bolinha. Então, todas essas atividades eu vou ter elencadas aqui separadas, cada uma com um cartãozinho. Nós já iremos ver como criar. Doing são atividades que estão sendo realizadas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a atividade lá do Pong de criar a IA do inimigo. Então, eu vou trabalhar em cima dessa atividade. Eu vou segurar este cartão e arrastar aqui para Doing. Então, a partir deste momento, eu estou trabalhando nesse cartão. E Review. Review seria uma revisão daquilo que foi criado. Normalmente essa etapa ela funciona muito bem em relação a trabalho em equipe, porque você pode criar um conteúdo e passar para a sua equipe esse conteúdo que foi criado para que eles possam realizar testes e análises e até mesmo realizar testes e análises em cima de outros conteúdos já criados, como a inteligência artificial do seu inimigo está funcionando com o que já existe do jogo que outras pessoas criaram. Como ele está funcionando com a movimentação do personagem, com a movimentação da bolinha, com a comunicação com a GUI, entre outras coisas. Então toda essa parte é realizada aqui dentro dessa coluna, onde você analisa, faz uma review
e aprova ela para ir para a Doni, que são as tarefas concluídas. Então vamos lá, vamos criar aqui quadros para vocês entenderem como funciona esse processo e já vamos deixar aqui um quadro default que nós iremos usar para o nosso projeto mais para frente. Então aqui em To Do eu vou adicionar um cartão e eu vou colocar um título. Aqui no nosso caso, como vai ser um projeto bem simples, só para exemplificação, o que eu vou fazer nesse projeto vai ser uma label na Godot e um botão. Se eu apertar esse botão, essa label muda o texto. Somente isso, é um projeto bem básico, mas que vai servir para a gente estudar várias coisas dentro desta parte de trabalho cooperativo. Então aqui eu vou definir botão com label. Aí o que acontece? Somente botão com label fica algo muito abstrato, a gente não consegue entender o que outra pessoa, o que tem de ser feito aqui. Mas também não adianta eu descrever tudo no título, porque se eu descrever tudo no título, eu fico com algo muito grande que não vai me auxiliar, vai ficar bagunçado. Então eu faço um título pequeno, clico em cima desse meu cartão e eu vou abrir essa interface maior aqui. E nessa parte da descrição eu vou descrever o que realmente eu quero que seja criado neste caso. Então aqui ó, vai ser criar uma label na Godot, um botão, e ao ser pressionado o botão será alterado o texto da label para eu sou uma label. Ou melhor, que vamos o seguinte, o botão foi apertado e mando salvar. Agora aqui eu tenho o nosso título e a nossa descrição. Algumas outras coisas que eu gosto de fazer aqui dependendo do caso, tá? Não que esse vá ser necessariamente o caso. Pode-se colocar uma checklist, que são várias atividades dentro desta atividade que devem ser realizadas. Então vamos supor aqui uma checklist que eu possa fazer. Criar label, criar botão, criar funcionalidade botão. Então aqui nesse caso, como eu dividi a tarefa em várias pequenas tarefas, eu posso ir finalizando essas pequenas tarefas e deste modo eu tenho um checklist ali, se a tarefa, o tanto que eu já fiz daquela tarefa. Outra coisa bem útil seria a data de entrega. Então aqui eu posso definir uma data para que meu time tente cumprir aquele prazo e eu tenha no cronograma ali da minha entrega, eu consiga cumprir com o cronograma dela. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar hoje dia 6, hoje é dia 5, eu vou estar colocando aqui a data do dia 6 mesmo, só para a gente estar fazendo isso. Então aqui você vê como é já uma data próxima, ele está escrito aqui para mim que é para entregar em breve. Eu posso definir anexos, caso eu tenha alguma imagem, alguma coisa para apresentar para as pessoas. E aqui algumas outras coisas, como por exemplo, esse aqui eu posso mover ele lá para de To Do para Doing, outras coisas do tipo, mas não serão tão necessárias. O que eu gosto, que é uma peculiaridade minha, mas pode ser feita com vocês também, é declarar as atividades. Então, por exemplo, eu estou trabalhando nesse cartão, eu de acordo que eu for concluindo algumas tarefas, eu posso escrever comentários. E as outras pessoas que estão trabalhando em outras atividades, ou até mesmo quem criou esse quadro Kanban, ela pode ir acompanhando e verificando o processo como um todo. Ajuda bastante. Então aqui o que acontece? Eu tenho essa atividade criada. Aí eu me interessei, vou pegar essa atividade aqui para trabalhar com ela. Então eu vou segurar e arrastar ela para Doing. A partir desse momento eu estou trabalhando com ela. Aí agora aqui entra um adendo. Por enquanto neste quadro tem apenas eu trabalhando nele. Se eu quiser colocar mais pessoas, eu tenho que clicar em convidar, adicionar ao time e
eu tenho que adicionar o quadro a um time, eu posso criar um novo time. E dentro desse time eu vou colocar todas as pessoas que estarão trabalhando nesse quadro. A partir deste momento que eu tenho várias pessoas trabalhando neste quadro, eu posso vir aqui em membros e selecionar quem que está trabalhando. Aqui no caso, por exemplo, sou eu. Então eu defino que eu estou trabalhando no quadro e pronto. A partir desse momento, as pessoas que virem ver este quadro Kanban, elas vão saber que essa tarefa está sendo realizada pela minha pessoa. Então qualquer dúvida, qualquer coisa referente a essa tabela, eles sabem quem contactar. Então a tarefa foi feita, terminei ela, coloquei em review. A partir deste momento que ela está em review, eu vou avisar os meus amigos de equipe, vou subir ela num repositório lá de desenvolvimento, de testes, e lá serão realizados todos os testes, as outras pessoas da minha equipe irão analisar o que eu subi, testar com tudo, e se forem necessários ajustes, será realizados ajustes aqui mesmo em review ou retornado aqui para Doing. Isso vai muito do fluxo de trabalho de cada pessoa. E finalizado tudo com o OK da equipe, nós enviamos para a Doni e finalizamos aqui a tarefa da data de entrega. E ela ficará assim, ficará verdinha com a data finalizada e em Doni. Então a ideia do funcionamento do quadro Kanban é basicamente essa: serão criar atividades e criar o seu time e convidar a sua equipe. Cada pessoa do seu time irá selecionar uma atividade desta lista e colocar em Doing, ou seja, ela está trabalhando, definir a pessoa que está trabalhando nessa atividade. Após finalizado o trabalho nessa atividade, ela irá para Review, para análise, onde as outras pessoas da equipe irão testar, ou ela mesma irá testar, verificar como está funcionando com o restante do código. Recebendo um OK geral que está tudo funcionando, a atividade vai para a Doni e finaliza. Não temos mais nada a fazer. Então agora que nós verificamos o Trello, nós iremos verificar o nosso Bitbucket. Então aqui eu já tenho o meu Bitbucket. Eu irei entrar aqui no meu workspace, eu tenho 2 workspaces criados, eu vou entrar no meu pessoal. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar um repositório. Quando se trata de repositórios Git, nós temos duas opções. Nós podemos criar um repositório diretamente dentro do Bitbucket ou do Git mesmo, se você realizar um cadastro lá. Clonar este repositório para a sua máquina local e copiar os arquivos da Godot dentro deste repositório. A segunda opção é criar o seu projeto, iniciar ele localmente usando o Git e depois apontar para esse repositório. Eu prefiro a opção de criar online e depois jogar local, que eu acho que ela dá menos trabalho, que é o que eu vou ensinar para vocês. Mas eu também vou deixar depois disponível a documentação para vocês fazerem um outro processo, que é criar local e sincronizar com o remoto depois. Então vamos lá. Nós iremos criar um repositório. Então aqui nós temos o nosso workspace, o projeto. Nós podemos selecionar um projeto ou deixar em branco. Aqui eu vou selecionar jogos Godot. E o nome do repositório. O nome do meu repositório vai ser teste Git, que é o nome aqui do nosso Trello, onde nós temos o projeto. Ele é um repositório privado, ele não vai incluir um readme, depois, mais no final, teremos uma parte de bônus que eu irei ensinar vocês a construir um readme para o projeto. E teremos o git ignore, porque nós teremos uma configuração para fazer neste ponto. Então, create repository. E pronto, aqui temos o nosso repositório criado. Antes de colocar este repositório lá na nossa máquina local, tem mais algumas configurações a serem feitas para termos ele 100% funcional. E que nós iremos fazer aqui, antes de jogar ele lá. Então, inicialmente, nós iremos entrar no gitignore.io, que é esse site que eu deixarei disponível para vocês, e pesquisar Godot.
Se nós formos diretamente no site da Godot, nós iremos verificar que existem certos arquivos que têm que ser ignorados ao serem enviados a repositório, lá na página do Version Control System, que é aquela página que nós entramos na primeira aula. E para não ter trabalho de ficar fazendo isso, nós já temos o default nessa página do Godot.io. Então eu vou pegar esse conteúdo aqui que já é o default, vou abrir aqui esse meu git ignore, clicar aqui no botãozinho Edit e substituir. Substituir, eu faço um commit, coloco aqui a minha mensagem, que no caso a mensagem é que eu editei online com o Bitbucket e o git ignore. Então posso deixar isso mesmo que não tem problema. Comito. Aí eu já tenho a minha alteração do git e eu vou criar duas branches aqui para trabalho. Tá? Então aqui nós iremos no botãozinho Create Branch. E eu vou criar a branch QAS. Volto lá em branches e vou criar a branch dev. Sempre ela saindo de master, tá? Aqui na parte de commits ou até mesmo source, se eu não me engano, isso. Eu vou ter a minha branch master, minha branch dev e minha branch QAS. Se eu entrar aqui em qualquer uma delas, todas elas vão estar iguais. Qual que é a ideia de você trabalhar com essas três branches? Você sempre vai trabalhar em dev, porque você está desenvolvendo. Você terminou de desenvolver, você vai jogar esse conteúdo para QAS, que é qualidade, que você vai ter um conteúdo que você vai juntar tudo ali em qualidade, vai realizar os testes e depois tudo isso vai para master, que seria a nossa produção. Então, qual que é a ideia aqui que nós iremos trabalhar juntamente com o Trello? Iniciar a sua branch do Git na dev. Então aqui nós pegamos, jogamos aqui no Doing e abrimos lá no dev e começamos a trabalhar lá. Lembrando que não é necessário todo mundo estar trabalhando na branch dev. Você pode criar uma branch nova, tanto pelo Bitbucket quanto diretamente lá no terminal do Git e trabalhar em cima dessa branch. E depois você vai fazer um processo chamado merge, que você vai jogar essa branch que você criou para o seu trabalho específico e jogar ela dentro da branch dev. O importante é que essa branch dev fique para esse processo de desenvolvimento. Então, enquanto você e os outros desenvolvedores estão aqui fazendo nessa parte de doing, vocês estão trabalhando em dev. Entenderam? Então, aqui vocês jogaram tudo, fizeram um teste, você mesmo fez um teste local ali, e funcionou tudo legal, você terminou de fazer e jogou para review. Jogou para review, você vai jogar isso lá para QAS, porque você já está com um código que você terminou e que você testou ali na dev e que está ok, está funcionando bonitinho. Então você jogou para QAS, que são código que todo mundo fez a mesma coisa em dev, que testou, que está funcionando legalzinho, e vai testar todo esse código junto. O código continuou legal, continuou funcionando, os outros deram ok, beleza. Aí vai para master e você finaliza. Claro, na master também tem que ser realizado esse processo de teste para ver se está tudo ok. Mas o importante salientar é que o ambiente de QAS e de produção, que é de qualidade de produção, tem que ser o mais próximos possíveis. Porque quando você terminar o teste de qualidade, você tem que saber que o que está na qualidade já está 100% ok ali, para só ir para master e você ter um negócio funcional. Então, tudo bem. Então, aqui criamos o nosso repositório, as nossas branches e definimos aqui. Mais um ponto importante, se você estiver trabalhando com uma equipe, você vem aqui em Repository Settings, User and Group Access,
e você pode adicionar o e-mail de todo mundo que você queira trabalhar e as permissões aqui que eles terão para trabalhar dentro do seu repositório. Então, tendo isto pronto, nós iremos clonar para a nossa máquina. Então, você clicar aqui no botão clone, você já tem diretamente o link. Vamos abrir aqui onde ficará o nosso projeto. Então eu vou fazer um git bash aqui, vou abrir aquela nossa janelinha de terminal e colar aquela linha. Se já estiver as configurações lá que nós realizamos em git name e git e-mail, provavelmente ele já vai vir automático, pois já vai estar configurado. Mas pode ser que ele peça o e-mail ou senha, mas vai ser bem tranquilo, você vai digitar e ele vai terminar o processo. Então está aqui nosso Git criado, já está nessa pasta. E por agora é só. Na próxima aula nós iremos criar o nosso projeto na Godot, incluirmos nesse repositório e começarmos o nosso trabalho. Até mais!